Oi amigos, eu sou o professor José Marmontel do Colégio SESI de Ensino Médio e trouxe para vocês um probleminha de trigonometria típico que a gente apresenta lá no SESI. Só que lá não é só ficar olhando o professor, é discutir na equipe, comentar, dar sugestões, aprender sozinho, aprender entre colegas, e o professor está lá orientando, fazendo a mediação disso para facilitar o seu aprendizado. Se for só para ficar olhando, vale mais a pena simplesmente olhar vídeos na internet, não é verdade? Mas aqui vamos trabalhar juntos. Tem aqui, considere os triângulos retângulos PQR e PQS. É importante sempre, claro, identificar PQR e PQS, que estão nessa figura aqui. Muito bem, esse é um problema típico de ensino médio. Eu dei umas modificadas aqui no SESI, a gente faz que o aluno pense um pouco mais, por isso que o aprendizado é tão legal. O que ele pede? Considere os triângulos, muito bem, ele dá os ângulos, que a gente tem aqui, um ângulo reto, um de 60, um de 30, e ele diz que PQ é igual a 54, ele não dá unidade, centímetro, polegada, milímetro, então a resposta também será sem unidade. Tudo bem, se PQ é igual a 54, quanto vale RS? PQ está aqui. Então PQ eu sei que vale 54. 54 unidades de comprimento. Muito bem. E ele quer saber quanto vale RS. Então RS será o nosso X. Ok? Você pode colocar assim. E como é que nós vamos saber? A gente tem apenas um lado e eu tenho que... os dois triângulos são retângulos, não posso usar Pitágoras porque tem só um lado, mas eu tenho ângulos, então posso usar trigonometria, seno, cosseno ou tangente. Já deixei as fórmulas aqui e trouxe aquela tabelinha que é muito bom você saber, praticamente obrigatório saber construí-la, porque é difícil a gente decorar os valores. E é bem fácil de montar, não é verdade? Seno, cosseno, tangente tem que estar nessa ordem, não é verdade? Se tiver o cosseno aqui e o seno aqui, pode complicar. Então, seno, cosseno, tangente, de 30, 45, 60, a ordem também é importante. Você escreve 1, 2 e 3, e aqui 3, 2 e 1. Tangente vamos deixar para depois. Tudo você coloca sobre 2. 1 sobre 2, 3 sobre 2, ok? Vamos lá. E tudo sobre 2. E raiz quadrada dos numeradores. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, mas a raiz quadrada de 2 é um número quebrado, um número irracional, do 3 também. Então, raiz de 3, raiz de 2, aqui não precisa. Você colocar a raiz de 1 é 1 mesmo, não está errado. Ok? A tangente, você quer saber? Então aqui também coloca um 3, aqui 1 e aqui 3. Só que tem que lembrar que a tangente não é tão bonitinha assim, mas também não é difícil de lembrar. 3, você coloca aqui dividido por 3, então aqui já não é mais sobre 2, aqui deixa 1 mesmo e aqui não divide também. Só que sempre raiz quadrada, tá, dos numeradores aí. Raiz de 3, aqui não precisa da raiz, e raiz de 3 aqui não divide por nada, é o único, a tangente de 60 graus. Ok? Muito bem. A maioria das pessoas tem dificuldade em saber quando que usa seno, cosseno ou tangente. Como é que eu sei isso, professor? Depende sempre da informação que você tem e do que você precisa. O que a gente tem nesse exercício de informação? Além dos ângulos, nós sabemos que PQ vale 54 unidades de comprimento. 54, então... bom, e o que esse 54 a gente quer? O x que está aqui. É bom escrever, tá? Coloca os valores, coloca o valor de x para você não se perder no exercício. 54 está lá longe. O x aqui, se o x fosse QS, ficava bem facinho, né? Seria tranquilo. Mas o x não faz parte desse pequeno, tem aparentemente nada a ver com esse pequeno triângulo PQR, que aqui está. O X faz parte do triângulo PRS. Aliás, nem fala no PRS. Bom, e aí? Tem que pensar. Lá no SESI você discutiria com os colegas de equipe, desenhar, pensar. Se num vestibular, por exemplo, numa prova que o desenho já venha feito, cuidado.
Não basta medir aqui com régua, isso pode complicar a vida. Muitas vezes os valores não são aqui, por exemplo, não tem 60 graus, aqui não tem 30, então está fora de proporção, quase sempre será assim, ok? Então, vamos pensar nisso aqui. 60 graus, bom, usando só essas fórmulas aqui, o que eu posso fazer? Vamos pensar nisso. Que ângulo é esse aqui? Quanto temos aqui? Isso aqui tudo é uma linha reta, ela não quebra aqui. Isso quer dizer que tudo isso é um ângulo raso. Ângulo raso? Sim, 180 graus. 60 mais quanto que dá 180? 6 mais 12 dá 18. 60 mais 120. Problema típico, aparece muito em ensino médio e você em provas, de vez em quando nos vestibulares, é bom você saber. Quem sabe fazer bem faz rapidinho. 120 graus, e daí? O que isso vai nos ajudar aqui? Bom, pensa nesse triângulo PRS que parece que não interessa, mas interessa sim. 120 graus mais 30 graus, 150. Cálculo mental tem que estar em dia, tá? Sempre. 150 graus. Quanto sobra para este pequeno ângulo aqui? 150 é um triângulo, na verdade não é retângulo, mas é triângulo. E então a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. 120 mais 30 dá 150, falta para 180? 180 menos 150, 30 graus. Agora já dá para matar a questão, ok? Ou pelo menos quase. Por quê? Bom, tem 30 graus aqui, 30 graus aqui. Isso quer dizer que esse lado RS é igualzinho ao lado PR. Sabe por quê? Porque os ângulos opostos são iguais. Esse 30 graus aqui, ele é oposto ao lado PR. Por que oposto, professor? Porque é o único lado, ele toca nesse lado, toca nesse, o único que ele não toca é o PR. Esse 30 graus aqui, ok? Então, oposto. Eu tenho que atravessar o meio do triângulo, passar pelo meio para chegar lá do outro lado, ok? Do lado oposto. 30 graus aqui em cima, o lado oposto é justamente o RS. Pode ver que esse 30 graus toca neste lado e nesse, só não toca no RS. Isso é o conceito de ângulo e lado oposto ao ângulo, ok? Não confunda isso. Ainda com cateto oposto e hipotenusa, nós vamos chegar lá. Este não é um triângulo retângulo, então não posso falar em cateto oposto, não posso usar essas fórmulas diretamente no PRS. Então, aonde queremos chegar? Queremos chegar no seguinte: esse x aqui é idêntico a esse lado PR. E aí? E aí que eu vou fazer uma coisa que eu faço muito lá no Colégio César. Pensa aí, gente, e agora? Ficou fácil? Na verdade, se ninguém tivesse conseguido na sua equipe, eu ia dar essa dica. Agora pensa. Por isso que a gente aprende melhor, pensando, aprende praticamente sozinho, desenvolvendo os conceitos. É um aprendizado de mais alto nível. Muito bem, esse x aqui é igual a esse. Se eu descobrir esse valor, descobri então o que o exercício me pede. E o x, ele tem a ver com o triângulo PR. Como eu perguntei no começo, o que tem a ver esse triângulo aqui, né, com esse x aqui? O que tem a ver o 54 com o x? Bom, o x faz parte desse triângulo PQR e o triângulo PQR tem o lado 54. Agora é um triângulo retângulo, posso usar uma dessas fórmulas. Lembra que eu falei? Para saber se usa seno, cosseno ou tangente, sempre você tem que saber o que você tem e o que você precisa. Nós temos esse ângulo 60 graus, tem o 90 também. Eu posso até descobrir esse, mas não me interessa agora. Tá? É até bom não trabalhar assim. Pensa só nisso para não confundir. Então, 60 graus. O lado 54 é um cateto, porque ele está encostado no ângulo reto. Ok? O único lado que não encosta no ângulo reto é a hipotenusa. Então, o 54 é cateto oposto aos 60 graus. Pode até colocar um CO aqui. Cateto oposto. Muito bem. E o x, esse é que a gente tem. E nós queremos saber o x, que nesse triângulo aqui é hipotenusa. Pequeno triângulo PQR. É o lado maior, é o lado que não encosta no ângulo reto. Então, x é a hipotenusa. Bom, cateto oposto e hipotenusa.
qual das fórmulas, agora a gente vai saber se usa seno, cosseno ou tangente, qual das fórmulas que tem cateto oposto e hipotenusa? A primeira, cateto oposto e hipotenusa, seno. Cateto oposto dos 60 graus, então nós precisamos do seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, vamos colocar aqui, seno, vamos usar o seno de 60 graus, é igual, seno de 60 graus, o seno, já a gente vai chegar no raiz de 3 sobre 2, já sabemos que o valor é raiz de 3 sobre 2. Seno, a fórmula não é cateto oposto dividido por hipotenusa? Cateto oposto, devagar, olhando, discutindo. Cateto oposto aos 60 é o 54. Dividido pela hipotenusa, que é o x. Como é que fica isso? Seno de 60 graus é igual a 54 dividido por x. Bom, seno de 60 graus, nós sabemos que é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Pegar uma calculadora e fazer raiz de 3, dividir por 2, vai dar 0,866 e qualquer coisa que eu não lembro mais, exatamente o mesmo valor. Pega a calculadora científica, seno de 60 graus, 0,866, exatamente o mesmo valor numérico. Fica assim que é mais fácil a gente decorar, não é verdade? Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus. Isso aqui é igual a 54 dividido por x. E agora? É muito estranho para você quando o x está assim embaixo, está no denominador? Não precisa. Multiplica cruzado. E vamos multiplicar primeiro a parcela que tem x aqui. Então isso aqui vai ficar, isso quer dizer que x vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes 54. 2 vezes 54, 2 vezes 50 é 100, 2 vezes 4 é 8, 108. Ok? X vezes raiz de 3 igual a 108. Vamos isolar o x. X é igual a 108 dividido. Raiz de 3 está multiplicando o x, está multiplicando, passa dividindo. Passar, na verdade, não é muito certo falar. Na verdade, a gente divide os dois lados por raiz de 3. Aqui eu dividi por raiz de 3, corta, na verdade. Dá raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. 1 vezes x. E dividir o outro lado por raiz de 3. Claro que a gente não sabe decor o valor da raiz de 3, nem precisa, ainda bem. Mas o que a gente tem que fazer aqui? A resposta já está certa. Pegar uma calculadora científica, beleza. Mas no vestibular não vão aceitar assim. Como é que fica o negócio? A raiz, número irracional no denominador, tem que racionalizar. Para isso, você já deve saber que a gente multiplica por raiz de 3 o denominador e também o numerador, senão muda o resultado, não é verdade? Tem que multiplicar essa fração aqui, esse número dividido por esse dá 1. Então não muda nada nesse resultado, só vai mudar que o denominador não será mais irracional. X igual 108 vezes raiz de 3, não precisa, mais uma vez eu digo, saber o valor, deixa assim, raiz de 3, normal. Em cima não tem problema, no numerador. Denominador aqui não pode. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Tá? E raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Pronto, agora é um número racional. Acabou? Olha, esse resultado, se multiplicar 108 por raiz de 3 e dividir por 3, é a mesma coisa que fazer 108 dividido pela raiz de 3. Só que é mais aceitável agora o denominador é número racional. No vestibular, eu vou te dizer, a resposta da alternativa correta não seria assim. 108 é divisível por 3. Então você vai ter que simplificar, é assim que a maioria dos vestibulares ia pedir. Quanto que é 108 dividido por 3? 10 dividido por 3 dá 3, não é verdade? E sobra 1. 18 dividido por 3 é 6. Então, 36... 108, fiz essa divisão aqui, né? 108 dividido por 3 dá 36, raiz de 3. Essa é a resposta final. Esse é o valor de x, tanto aqui como aqui. Atenção, esse é um triângulo especial, porque tinha 30 graus aqui, que também deu 30, então beleza. Se aqui, em vez de 30, fosse 31 graus, aqui seria 29, já não ia dar certo. Ou se aqui, em vez de 60, fosse diferente. E aí, como é que faz, professor?
Aí teríamos que pensar um pouco mais, usar talvez outras fórmulas. Já ouviu falar da lei dos senos, lei dos cossenos? Depende sempre da informação. Sempre vai ter uma informação para você. Sempre vai ter jeito de fazer. Tá? Nada é impossível. Claro, tem que conhecer bem as ferramentas, no caso seno, cosseno ou tangente. Essa tabela é importantíssima, bem como essas fórmulas, tem que estar conhecidas, decoradas. Tem outras também que já estudou isso mais a fundo, sabe. Não é difícil decorar não, e alguns vestibulares até dão essas respostas. O Colégio CS muitas vezes faz a prova, faz atividade em equipe com consulta. Tem que pensar, tem que desenvolver conceitos, isso que é importante. Como eu estava dizendo, x é 36 raiz de 3 aqui, e também aqui, que é o P, é o RS, que é exatamente o que o exercício queria. A gente responde assim, 36 raiz de 3, não tem unidade? Então a gente coloca UC, unidade de comprimento, ok? Um exercício bastante simples, tem que pensar um pouquinho, por isso que é gostoso, e usar as ferramentas trigonométricas aí que estão ao nosso alcance. Obrigado por acompanhar, estude bastante que vale a pena, e até o próximo.